Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês como donar os bosses semanais de Alabasta, mais conhecido aí também como os Weekly Bosses, né? São no total aí de 5 bosses. São bosses bem fáceis hoje em dia aí com a melhoria dos sets, bem tranquilo de fazer, bem tranquilo mesmo. Tanto é que aqui a, a try aqui nossa aqui foi feita com 5 personagens, né? É uma PT que dá para ir até de 6, mas nós fizemos com 5, que é muito tranquilo, tá certo? Então, começando aqui pelo... Geralmente a ordem que o pessoal começa é no Alabasta Oeste, né? Que tem dois bosses. Um é o Deathstalker, que é o escorpião, e o outro é o gordão lá, chefe dos, dos soldados lá dos minionzinhos Sandman lá. Todos dois são bem fáceis e os outros três ficam do outro lado de Alabasta, tá bom? Esse aqui que a gente vai começar é o Deathstalker, que é o boss dos escorpiões. Eu vou iniciar aqui, enquanto tá indo. No caminho, pessoal, é interessante ir matando, né, os escorpiões comum para poder limpar aí, tá certo? Aqui, olha lá, ó, ali o boss fica ali embaixo, onde está o ícone dele lá no minimapa, e aqui sempre tem um Gigante Scorpion que ele fica ali junto lá com o boss. Então é interessante puxar ele primeiro. Ó. Ali em todos os casos o boss já apareceu. Vamos à formação do time aqui. Aqui, vocês vão ver assim que... Vou deixar rodando aqui, esperar o Kuma travar para poder explicar a formação e as mecânicas do boss. Tá certo? Ó, vou esperar o Kuma se posicionar para a gente ver como que vai ficar. Beleza. Ó, é o seguinte, aqui qual que é a estratégia? A estratégia é o tanque trapar o boss ali onde ele está trapado, que ali é um SQM só. Então, como o tanque vai ficar sempre puxando o agro do boss, ele vai ficar paradinho ali, ele não vai ficar se movimentando. O tanque pode ficar tanto do lado de baixo, igual o Kuma tá ali, quanto do lado de cima ali, do lado do tronco, ali na reta do meu Mihawk, tá? Na direita ali do Mihawk. A formação tem que ser a seguinte: o tanque e o suporte colado no boss, né? Igual tá ali o Ivankov, e vai ter espaço para mais dois milis, que no caso ali, é, nessa try aqui, vai ser ali em cima do boss. Caso o tanque fique em cima do lado do tronco, vai ter espaço para um do lado dele e dois embaixo. Então, no total, vai ser o tanque mais 3 milis. Dentre esses 3 milis vai ter o suporte. Então, o time é um tanque, um suporte colado no boss, 2 milis e o resto tem que ser atirador, porque senão polui muito ali perto do boss e atrapalha a mecânica, tá certo? Então, recapitulando, um tanque, um sup, 2 melee e o resto atirador. A primeira mecânica, eu já vou aproveitar que está aparecendo na tela, é essa que ele marca o chão de vermelho ali, igual ele está marcando. Ele marca o chão e depois ali de alguns segundos, 2, 3 segundos, vai aparecer uns espinhos no chão. Então, quem fica perto do boss não aparece essa marca. É só para os atiradores que ficam em volta. Então, os atiradores têm que ficar se movimentando ali sem parar, para sempre que aparecer a marca. É só ficar de um lado para o outro, tá certo? Aqui, como a gente está fazendo em 5, faltou um personagem, mas geralmente é outro melee. A configuração fica então o tanque, o sup, 2 melees e 2 atiradores. Porque os atiradores precisam de espaço para se movimentar por causa dessas marcas vermelhas. E aqui já está na posição que os atiradores ficam. Geralmente fica ali um aqui na esquerda, onde está o Shield, e um ali em cima, onde está o do Flamengo. Tá certo? Onde está e a outra mecânica que o boss tem, que eu já vou explicar também importante para os atiradores, é essa daí, ó, que acabou de sair do boss. O boss, ele libera uns espinhos em forma de wave que ela vai abrindo a partir dele. Essa wave, o tanque vai sempre tomar ela, porque não tem como o tanque ficar se movimentando, senão o boss sai do lugar e começa a andar. Então o tanque sempre vai ficar tomando. Os melees, vai pegando o timing dessa onda e toda vez que ela for ativar, vocês dão um passinho para trás e a hora que ela ativar, vocês vão de encontro a ela em linha reta, que aí não vai tomar o dano, que foi ali o que eu fiz.
Então, é basicamente isso. Os melees só, um pouquinho antes da wave, afasta um SQM para trás, a hora que ele ativar, dá um passo para frente que não vai tomar o dano. Só o tanque toma o dano dessa wave. Os ranges de DPS, onde o shield tá ali, ó, todo aquele SQM pegando de norte a sul, a wave não chega. Então só tem que se preocupar com as marcações vermelhas no chão. Ali onde o Doflamingo tá, ela chega. Então tem que ficar um para cima. Todo atirador vai perder a visão do boss, mas desde que ele esteja targetado, não tem problema que você vai continuar batendo. Então é só arredar um SQM para cima do que tá o Doflamingo que a wave não vai te pegar. Vamos ver se o Doflamingo ele vai afastar. Ah lá, ele afastou, tá vendo? Então é só isso. Ó, sai da marca para os atiradores e sai da wave ali para os melees. Ah lá, eu já afastei, deu a wave, eu andei um pra frente e bate. Bate, bate, bate. Acabou os skills, afasta um pra trás igual eu afastei, deu a wave, chega um pra frente e pronto. Só isso a mecânica. Tem uma outra mecânicazinha pequenininha que é pros range de DPS também, olha lá, ó, no shield ali. Vai ficar nascendo de tempos e tempos um Scorpion. Se já for full set, pode ignorar e só continuar batendo no boss, que eles não vão te causar problema. Se for low level ali, para um pouquinho, mata ele e depois continua batendo no boss, tá certo? Não pode deixar ele chegar no boss, porque, como qualquer escorpião aqui do Glar, ele corta a cura, tá certo? Então a luta é só isso. Desviar das duas skills do boss, da wave e da marca no chão, e bater no boss. Aqui é interessante um DPS com bastante cura ou com bastante dano, tá certo? Aqui, geralmente os DPS que eu vejo, desculpa, os suportes que eu vejo o pessoal fazendo é a Reiju, que ela tem uma cura localizada, né? Porque não precisa curar os range de DPS, eles não recebem cura, tá certo? Porque teoricamente não é para eles tomar dano, é só desviar de tudo que eles não tomam dano nenhum. E a Reiju, como ela é localizada em uma cura muito boa e rápida, o pessoal usa ela ali para poder dar um suporte maior para o tanque, tá certo? Outro suporte também que eu vejo bastante pessoal usando é o Marco, né? Porque ele cura apanhando, então como ele tem a wave batendo nele toda hora, ele proporciona uma cura muito boa. E o tanque, é interessante um tanque que tenha invulnerável, tipo o Bastion, o Kid, o próprio Kuma tem o Reflect ali, só que o Kuma tem pouca defesa, né? O Kuma tá muito nerfado atualmente no jogo. Então, olha lá, tá vendo que o nosso Kuma tá passando bastante aperto e o Ivankov não é um bom suporte. Ele cura por turno e cura pouco por turno. Então, não é aí um suporte aconselhável, mas aqui como todo mundo ali tinha 7 e tava fazendo certinho, deu pra fazer, certo? Agora nós vamos pro segundo boss aqui dessa área de Alabasta, que é o chefe dos bandidos lá. Esse boss, ele tem algumas mecânicas, tá certo? A primeira aqui, já na hora lá, antes de ir pro boss, precisa de um atirador para poder ficar pegando a mecânica do pulo dele, para ele não ficar indo toda hora no suporte. Vai precisar de alguém que dê stun. Precisa de stun. Stunar totalmente o boss. Porque senão ele cura. Ele tem uma mecânica que ele vai se curar se ele não for stunado. Aqui, o personagem que a galera geralmente usa para stunar é a Robin, né? Por causa do hang dela, que segura ele, que é um cooldown bem rápido. Porque o cooldown precisa ser mais ou menos ali a cada 25 segundos. Tem que ter o cooldown de stunar o boss. Então a Robin é muito boa para isso. E a Bonnie. A Bonnie com a CD dela de transformar os mobs em criança, em bebê, ela consegue stunar o boss, tá certo? Então tem que ter aí pelo menos um personagem que stuna. Se for personagem que tem um cooldown muito alto, vai precisar de dois. Como aqui o cara que está de suporte tinha a Bonnie, só ela já é o suficiente aí, o resto foi com o que preferir. Só que é interessante sempre vir com um atirador, que no caso nosso aqui é o do Flamingo, para poder tirar a mecânica do pulo aqui do boss do suporte, senão toda hora ele fica caindo no suporte, tá certo? Com a Bonnie, ela tem 2 invulneráveis, até que não tem tanto problema, mas
é bom evitar, né? Já que a maioria aí dos atiradores ou tem dash ou tem invulnerável também, com cooldown bem mais rápido, tá certo? Então, aqui também no caminho precisa de alguém que quebre parede, tá certo? O que não é um problema, geralmente em toda PT, e como a PT geralmente é de 6 personagens, vai ter alguém que quebra parede, para poder passar aqui pelo caminho mais rápido. Fica essa dica aqui do que eu tô fazendo também. Se ficar aqui na parede, ela não regenera. Então, se ficar um aqui esperando todo mundo passar, apesar de que eu não precisava ter esperado, né? Porque o do Flamengo ele quebra a parede, mas eu fiquei ali esperando de cortesia e fica essa dica também, tá certo? O boss fica aqui no norte do acampamento dos bandidos aqui. E ele tem, de início, duas mecânicas. A primeira é essa, que é o pulo. Como aqui o do Flamengo ainda não chegou, ele vai pular na Bonnie. Quando o do Flamengo já estiver aqui, ele tem que se manter afastado do grupo, lá na direita, onde não tem ninguém, lá na direita da sala. E quando o boss pular, usa o invulnerável ou o dash pra frente, que o boss vai cair lá, o tanque vai lá e puxa o agro dele. Tá certo? Ó, não, olha lá. O do Flamengo chegou a tempo, tá vendo? Ele pulou no do Flamengo. E essa é a segunda skill. Assim que ele pula e cai, ele vai usar aquela mesma CD que o Burgess tem, que ele dá silence e corta cura em todo mundo que ficar ali dentro da fumacinha dele. Então, assim que ele cair, é interessante aí todo mundo afastar dele para ele poder usar essa skill aí, exceto o tanque que tem que puxar o agro dele. Tanque puxou e aí é só matar. No começo, na primeira fase, são só essas duas skills, o pulo e o silence. Ele não vai usar mais nada. Ah, sim. Outra coisa que eu esqueci, ó. Aqui, acabou de nascer. De tempos em tempos vai ficar nascendo aqui hordas de Sandy Sailor, tá certo? Que vão ficar entrando aqui na sala. Então, qual que é a estratégia? Ficar um Bruiser ou DPS que tem bastante vida, igual o Mihawk, aqui perto da porta e matando todos eles, evitando que eles entrem lá dentro para dar dano na galera, tá certo? Então aqui a configuração da PT aqui varia aí conforme de cada pessoa, mas é interessante sempre ter um atirador e um melee, bruiser ou um DPS com bastante vida para poder ficar aqui na porta, tá certo? Então nesse caso aqui fui eu que fiquei. O do Flamengo não se afastou do grupo, então todo mundo tomou o pulo dele, ó, vocês puderam ver. Ele já usou o silence, pegou ali em todo mundo. E é isso a primeira fase. Fica um melee DPS aqui pegando todo mundo. Ela pulou, ele vai pular no do Flamengo. Ó. Pulou, lá. Só que o do Flamengo se posicionou errado. Ele tem que estar sempre longe do resto da equipe para não ficar todo mundo tomando dano igual ele está fazendo. Agora eu acho que agora ele se posicionou corretamente. Assim que ele pular, lá, tá vendo? Só que a Bonnie tomou. A Bonnie ali ficou perto da onde ele iria cair. Então ela acabou tomando ali o dano do boss. Ó, pulou de novo, olha lá. Caiu ali. Ó, essa é a segunda fase. Quando ele começa a tomar essa cerveja ali, aquele líquido, ele tem que ser stunado. Se ele não for stunado, ele vai ficar curando de turno em turno e vai curar a vida todinha. Então é nessa hora aí que tem que stunar. Ó, a Bonnie vai transformar ele em criança. Ah, não, olha lá, o Crocodile que deu silence nele. Com a skill dele. Também funciona, tá? Dá silence. Ah lá, agora ele vai pular lá no Flamengo. Agora ele posicionou certo, não tem ninguém lá perto dele. Pronto, o tanque puxa o agro dele. E é isso. Só isso. E a mecânica é só isso. Mata os bichos que fica vindo. Sai do perto do atirador para tomar o pulo. Fica matando os bichos que vai entrando. Sai do silence. Só isso. Mais nada. Ó, sai do silence. E mata os bichos. Mais nada. Ó, stun. Quando ele começar a beber cerveja. Ele fica um tempo stunado, tá pessoal? Então é a hora de todo mundo usar full skill para poder matar ele mais rápido. E pronto, só isso. Pulo, silence, mob e o silence, ó, e o stun ali. Só isso. É um boss bem fácil. É só prestar atenção aí nos posicionamentos e dá para fazer ele bem tranquilo. Tá quase morrendo.
O tanque, assim que ele, quando ele cai do pulo, se quiser puxar o agro e ele tiver um dash, dá pra puxar o agro e já dá o dash, que aí o tanque não toma o silence. Se não tiver dash, tem que tomar o silence ali do boss mesmo. Certo? Agora nós vamos para os outros 3 bosses que ficam do outro lado de Alabasta. Tá certo? E o primeiro deles, ali na ordem, é o Madeira, tá? O Madeira já vou adiantar já, para poder adiantar a mecânica do boss. Ele tem a mesma mecânica dos samurais, dos triceratops, não pode atacar ele de longe. Na verdade, a mecânica dele é igualzinha do samurai. Se você atacar ele de longe, ele vai te stunar e te dar um corte de cura que fica tirando sua vida ali de tempos em tempos. Então, aqui, como que a pessoa prefere fazer a luta? Um tanque e um suporte, e o resto tudo melee, e de preferência melee que não dá dot. Por exemplo, o Ryuma é um melee que dá dot. Aquele pulinho dele pra cima, quando ele... Ó, o pulinho não. Aquela foguinho que ele vai pra trás e deixa queimando no boss, aquilo lá deixa um dot que se você se afastar muito do madeira, ele vai te stunar, vai te dar lá a mecânica de que você tá batendo nele de longe. Então, dê preferência aí por personagens melee que não tenham dot, só de dano instantâneo. E também presta atenção aí com personagens, na hora, mesmo com personagem menino, na hora de atacar eles. Por exemplo, o Mihawk. O Mihawk tem ali os 2 ataques com a espada que são pra frente, né? No meu caso aqui da minha barra de skills, o 3 e o 5. Que se você estiver muito longe do madeira também, ele pode te dar um reflete ali e ativar a mecânica. Tá bom? Então, o madeira, ele tem basicamente 2 mecânicas, ó. Uma, ele vai invocar essas espadas giratórias em qualquer player, né, aleatoriamente, tirando o tanque. Então, tirando o tanque, ele vai selecionar qualquer player aleatoriamente com essa espada e ela vai ficar seguindo o personagem. E se o personagem ficar parado, ela vai ficar ali tomando dano. Então, a primeira coisa é, se você tá com a espada, sai de perto do grupo. Fica dando bait na espada, desviando ela ali de você, para você não tomar dano, mas também não dar dano no grupo. O que eu vejo muita gente morrendo ainda nesse boss é por causa dessa espada. Galera, como vai todo mundo de melee, fica todo mundo colado no boss e quem tá com a espada fica ali no meio com ela, batendo nele e em todo mundo que tá em volta, porque ela dá dano em volta também ali do personagem que tá com ela. Então, se você pegou a espada, sai de perto da galera. Mantenha essa espada longe, para não ficar tomando dano à toa. A segunda skill dele é essa que ele está usando agora, é a mesma do samurai. Ele vai dar uns dashes para frente, seguindo o personagem que ele tá com agro, que geralmente é o tanque. Ele muda de agro se o tanque puxar ele no meio dos dashes, tá certo? Então toma bastante cuidado. O dash pega 3 SQM na frente dele e dá um dano bacana. Então, a forma ali de dar um bait no corte é isso, ó, ficar indo de um lado para o outro, de forma que ele não consiga encostar, tá certo? Ele vai dar 4 dash, depois ele vai voltar ali para a mecânica da espadinha, mas ficar dando auto-ataque. Só isso aí é a hora de bater no boss, olha lá, o Niji, o nosso Itija tomando todos os danos da espada, olha com a casa dele descer. Então, olha lá, de novo. Ó, agora tá na Koala lá, e ela tomando todos os danos ali. Tá certo? Então sai de perto. Olha lá, agora ele deu os dashes e voltou a bater. Então, de começo, são só essas 2 mecânicas. Os dashes, que geralmente quem tem que preocupar é o tanque. E depois a espada, ó, tá vendo? Quando a espada veio em mim, eu saí de perto da galera lá e todo mundo pôde bater tranquilamente no boss. A espada sumiu, você pode voltar a bater no boss. Ó, o dash. Olha lá. Tá vendo? Enfia na frente do boss e sai da frente dele. Essa é a técnica de desviar dele. Ah, sim, o suporte também é interessante que não seja ranged, tá? Um suporte melee. Essa é a terceira e última mecânica. Ele some e fica dando essas marcas aí no chão e é só ficar desviando. Elas dão bastante dano, tá, pessoal? Então,
tomar duas aí, provavelmente é HS. Então tomar bastante cuidado com essas marcas no chão. A partir que ele dá a primeira marca no chão, ele vai começar a invocar duas espadas, como vocês viram ali. Então aí é duas pessoas que vai ter que prestar atenção ali na espada, certo? Agora voltou uma. Na hora que ele ativar lá de novo as marcas no chão, serão duas. Então fica bastante esperto aí com as espadas para não ficar dando dano na galera e nem tomando dano à toa. E é só isso a luta. Também é um boss bem simples, sem muito mistério. E agora é só finalizar ele, que não tem segredo. Olha lá, o Itige não sai da mecânica das espadas, e olha a vida dele não sobe, ó, por mais que o Chopper cure ele, olha lá, a vida dele não sobe, ó, porque ele fica parado tomando todos os danos de espada, ó, e ainda traz a espada pra perto de todo mundo que tá perto dele, ó. Olha lá a vida dele, certo? E ali, não sei se vocês repararam, mas eu tomei o dano ali de distância, então tomar bastante cuidado aí, pra não tomar esse mesmo dano. Olha lá, a espadinha pegou no tanque porque ele não estava com o agro do boss. Ó. Aí ela vai nele. Então, é um boss bem tranquilo. Agora a espada veio em mim. O boss já vai morrer. Pronto. Morreu. O segundo e terceiro boss fica em Catória, tá certo? É o Calango e o Hassan. Aqui já estamos no Calango, tá? Fica logo à norte direita ali de Catória. Aqui também a formação é importante, tá certo? Porque o boss ele tem uma mecânica que o tanque vai precisar ficar se movimentando o tempo todo. Então é interessante que não tenham muitos melees, tá certo? O ideal é 2 melees, mas como às vezes o pessoal tem conta aí com só um char que consegue fazer boss, dá com 3 melees, mas tem que ficar esperto aí para não ficar atrapando o tanque, tá certo? E precisa de obrigatoriamente um atirador, senão dá errado uma outra mecânica, que eu já vou explicar. Essa mecânica, ó. Esses dois círculozinhos de fogo ali que ele acabou de cuspir, ela vai fazer uma marca gigante de fogo no chão, que ela dá dano toda vez que você caminha. E como são dois, um sempre vai no suporte e outro sempre vai em atirador. Se tiver um atirador, só vai em um no suporte e um no mesmo atirador. Se tiver mais de um atirador, é um sempre no suporte e o outro fica alternando ali. Não tem uma ordem certa entre os dois atiradores. Ali quem escolhe é o boss aleatoriamente. Essa marca, eu vou esperar ela formar aqui para vocês verem. Ah lá, uma marca bem grande, tá certo? Ela dá dano, como eu falei, a partir que você anda. Então, se caso essa marca caiu em você, fica parado. Espera ela sumir parado, porque parado você não toma dano. Você só toma um dano de burning ali, mas é bem menos. Se você andar, você vai morrer. Então, caso a marca pegue em você, é só ficar parado. Não se movimente. Fique paradinho que a hora que ela sumir, você anda, tá certo? Se cair em você, não ande, que é morte na certa. Aqui são a estratégia é a seguinte: vai ficar os atiradores. Tem 3 spots, digamos assim, entre aspas, para os atiradores ficar. Um é ali onde está a Robin, que geralmente quem fica ali é o suporte, porque ele está mais próximo do tanque para poder curar. O outro é na onde que o Apu tá, ali na esquerda, e o outro é ali no norte aqui da sala aqui, da onde eu tô, tá? No norte ali do meu Mihawk. Esses são os 3 spots para os atiradores ficar, que é para onde o fogo pode cair, que ninguém vai tomar dano. É basicamente a mesma coisa do boss do escorpião. Quando vê que o foguinho tá vindo, é só sair de perto ali o tanto de SQMs. O tanto de SQM é 5 por 5.
Então ele é um quadradão grandão, de 5x5 SQM. E tomar cuidado que assim que ele sumir do chão, o boss vai atacar ele de novo. Então é importante que na hora que ele suma do chão, nem o atirador, nem o suporte esteja perto ali do meio da sala, que é onde fica os milis e o tanque. Sumiu as marcas do chão, corre para longe para o próximo fogo não aparecer perto das pessoas, tá certo? Ó, Robin tá lá encostada lá na parede, ó. Ele tacou fogo, ela chega para frente. A marca fica lá, não atrapalha ninguém e é essa a mecânica ali do fogo, tá certo? Só que quem fica ali é o suporte, justamente, ó, a marca sumiu, ela correu lá para trás e tacou a marca, ela chega para frente. Só que quem fica ali é o suporte, geralmente, justamente por causa disso, ó. Quando ela foge do fogo, ela fica pertinho ali do tanque, dando range para poder curar. Então, é interessante que o suporte fique ali para poder curar de forma mais fácil os dois atiradores ali nos dois spots de cima, certo? Essa aí é a mecânica dos range de DPS e do melee. Ó, e do suporte. Os melees é basicamente bater, eles não tem mecânica, e o boss tem mecânica ali com o tanque. Ó. Esperar. Ah lá. Quando aparecer esse rosa na cabeça dele, ele vai dar um sopro de fogo para frente. E nessa hora, esse sopro, ele pega 3 SQMs na frente do boss. Então, tem duas coisas que dá para fazer. A primeira é o boss ficar se movimentando e na hora que ele brilhar rosa, você andar para a esquerda, né? Por exemplo, ali, ó, o tanque ali, o Mr. 1, tá de frente para ele. Então, o fogo vai pegar um SQM de cada lado. Um na onde que tá o Sabo e outro ali para cima. Então, se ele tiver com um lugar para poder andar para as laterais, por exemplo, ali, ele andaria para onde está o Sabo e daria uma diagonal para a esquerda para baixo e sairia do fogo. Outra coisa é dar a diagonal nas laterais do boss, só que isso tem que ter um timing perfeito, porque o boss ele vira se você não der a diagonal num timing perfeito. Se você der a diagonal, olha lá, tá vendo? Tem que esperar a hora certinha. Se não esperar a hora certinha de poder andar, ele vira e te taca fogo. Olha lá, ó. Acabou de acontecer com o boss, tá vendo? Com o tanque. Ele andou na hora errada e o boss cuspiu nele. Olha lá. Tem que ser quase na hora que ele for cuspir. Que aí você dá a diagonal que consegue sair ali do fight. Ó. Quase na hora, o tanque diagona que ele consegue sair do fight. Se for logo na hora que aparece a marca rosa, ele vai virar e vai cuspir fogo do mesmo jeito. Então essa daí é a mecânica do tanque. E são só essas duas mecânicas que o boss tem. O fogo no chão e o sopro ali pro tanque. Só essas duas mecânicas e mais nada. E além disso fica caindo umas pedras ali na sala, mas não é nada demais, o dano é bem baixinho, certo? E são só essas duas mecânicas desse boss. Para muitos, e para mim também é o boss mais fácil que tem. Muito tranquilinho de fazer. Dá pra fazer, se o tanque souber o timing certinho, dá pra fazer até sem cura. Já cheguei a fazer uma vez sem cura, que o suporte caiu, tá certo? E o quinto e último boss é o Hassan. O Hassan ele não precisa de tanque, porque ele não respeita agro e as skills dele são globais. Então não adianta muito. O que o pessoal costuma fazer? E todo mundo de melee, né? Inclusive o tanque, troca para um DPS melee para ajudar no dano. E geralmente um suporte e um atirador, porque ele tem uma mecânica que ele marca o chão e cai umas faquinhas do chão igual aquele passarinho lá de Nanimonai. Sempre vai cair um no suporte. Se não tiver um atirador, vai cair ali no meio da galera ali dos milis mesmo. Então isso atrapalha um pouco a bater no boss. Então quando tem um atirador e um suporte, vai cair sempre nos dois. Então a galera melee ali pode continuar batendo sem se preocupar com essa mecânica. Então essa é uma estratégia. Mas se for todo mundo de melee, vai cair um sempre no suporte, o outro ali nos meios do melee vai ter que sair todo mundo. Mas dá para fazer também. Aqui no nosso caso nós temos um atirador e o suporte, então vai dar para os melees ficarem só batendo. Ó, aqui como eu sou o único player e o Sabo também, tá vendo? Ele marcou o chão para nós dois. Aquela ali é a segunda skill dele.
E são só essas duas. Ele vai brilhar rosa na cabeça, igual o Calango, e depois ele vai dar esse tornado aí, ó, de faca que dá muito dano. São só essas duas skills, marca o chão e o tornado, só isso. E ele vai ficar fugindo toda hora, ele vai ficar dando dash toda hora, ele não fica parado, não tem como trapar, ele passa por cima de qualquer coisa, então esse boss é isso aí mesmo, ficar fugindo dele o tempo todo. Ó, ficar indo atrás dele o tempo todo, tá certo? E é só isso, o tornado e as marcas no chão. Então, o range de DPS e o suporte é só manter ali distante dos milis. Ó, tornadinho. E de resto, os outros milis ali e o tanque, se tiver, só ficar batendo no boss. E também é um boss com mecânica bem simples. Só tem que tomar cuidado com os danos, principalmente com o tornado, que dá bastante dano. Mas de resto não tem segredo, é um boss bastante fácil também. Só é chato de ter que ficar seguindo ele a todo momento. Ele toma silence, tá? Ele toma petrificar, ele toma tudo. Todos os boss tomam. Silence, petrificação, diminuição de defesa, tudo. Eles tomam qualquer coisa, eles não são imunes a nada. Então aqui também interessante com personagens que dão silence, para poder fazer com que ele fique mais tempo parado, não tanto tempo dando esses dashzinhos chatinhos dele. E é isso, pessoal. São os 5 bosses aí de Alabasta. São bem simples, mecânicas bem tranquilas, sem muito mistério. Dá pra fazer eles aí uma vez por semana, reseta toda quinta à meia-noite, no caso sexta, né? De quinta para sexta à meia-noite. A recompensa é um baúzinho de recompensa, que dá para ser vendido no market, o baú, ou você pode abrir. Você abrindo, existem 3 recompensas possíveis. Uma são as coroas, que é o que está ali na minha BP. Vem geralmente aí 10 coroas. Equipes, aí a raridade dos equipes pode vir desde comum até rara. E eu nunca vi épica, mas dizem que dropa. Mas geralmente, pra mim, só veio rara e comum até hoje. Comum é prejuízo e rara vai depender do set de quem que você dropou aí para ver se vai compensar ou não. E a melhor recompensa do baú é o mapa, tá certo? Ele dropa um mapa. Ó, aqui acabou que eu morri pro Hassan, tomei o giro dele, tá certo? E aqui já voltamos depois, que acho que todo mundo morreu ali. E voltei de atirador para poder facilitar um pouco, mudou todo mundo lá, mudou o tanque e tal. Mas a gente conseguiu fazer. Eu vou pausar a luta porque é só isso, a gente conseguiu fazer, foi bem tranquilo. Eu tava falando do mapa, o mapa você dropa ele e ele vem com certeza um item épico ou lendário, tá certo? Você tem que achar o mapa, ele é um mapinha, você vai ir para a área de Alabasta, seja leste ou oeste, e vai olhar ele e tentar achar no mapa onde que é esse local. Achou na onde é esse local, lá você tem que ter uma pá, igual eu tenho ali na minha BP, vai chegar lá no local do mapa e vai clicar na pá que você vai desenterrar o item. E ele é, no mínimo, épico, tá certo? Mas pode vir lendário também. Então aí é a melhor recompensa, é a que mais compensa aí, tá certo? Então fica a critério de vocês vender o baú ou abrir eles. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem por favor aí nos comentários. E até a próxima.